livro dos Salmos, Salmo de número 68. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo. Eu vou começar lendo o primeiro versículo, e os irmãos me ajudem, por gentileza, fazendo a leitura do versículo seguinte, até nós terminarmos a leitura de todo este cântico do saltério. Salmo de número 68, todo o Salmo. Como eu tenho ensinado para os irmãos, o Salmo, ele começa nesse subscrito em itálico. Então eu vou começar a leitura ao mestre de canto, e vocês continuam a leitura a partir do que seria o versículo 1, levante-se Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em famílias, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto. Tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tua desagradeceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falante das mensageiras das boas novas. Rei de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Por que repousares entre as setas dos abismos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm um brilho fardo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é a razão, serra de elevações é o monte de maçã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus bate a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio que anda nos seus próprios veículos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, falo-ei tornar das profundezas do mar. Para que banhem os pés de sangue e a língua dos seus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. Os cantores viam adiante, atrás os jogadores e instrumentos de cordas, em meio às donzelas como a luz. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais
ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor. Oriunda do teu reino em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aquele que ensina os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Oremos, meus amados. Pai querido, lida a sua palavra, que o Senhor nos ajude pelo seu Espírito e que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e que o Senhor nos dê corações que sejam férteis, mentes atentas para ouvir com atenção o que o Senhor tem a nos dizer, e então os nossos corações, acolhendo a palavra, possa multiplicar e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, conforme lhe apraz a Deus. Ajuda-nos, socorre-me na exposição da sua palavra, para que ela alcance o objetivo ordenado pelo Senhor. A edificação do seu povo, a salvação dos incrédulos, a anunciação do juízo sobre os que te rejeitam e a anunciação da vitória de Cristo, o nosso Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, quando as tropas aliadas libertaram Paris em 1944, a cidade ela não foi apenas militarmente liberta, ela foi reocupada com celebrações públicas de júbilo por aqueles que foram libertos. As ruas se encheram de pessoas, bandeiras foram erguidas, sinos foram tocados. O povo ele saiu às praças não para conquistar a vitória, mas para anunciar que a vitória já havia sido conquistada. A guerra ainda não havia terminado em todos os frontes, mas uma coisa estava clara: o domínio do inimigo já havia sido quebrado, e um tempo novo estava começando para aquelas pessoas. A celebração pública, portanto, era ao mesmo tempo a memória da vitória que já havia sido alcançada, mas também o anúncio do que estava para vir diante deles. Meus queridos, essa introdução é um espelho do Salmo 68. Nós que temos acompanhado essa exposição na série dos Salmos, sabemos que nós chegamos no livro 2 do Saltério, a seção da comunicação, onde o reino de Deus é anunciado interna e publicamente. Depois dos Salmos 42 e 43, onde a esperança é pregada à própria alma, e antes do Salmo 72, que veremos na semana que vem, o reino, onde nós veremos o reino do justo, do Messias, no Salmo 68, nós somos revelados, ou somos ensinados a respeito de uma vitoriosa marcha que o rei faz em favor do seu povo. Ele se levanta, ele marcha e vence, ele é entronizado e, por fim, ele envia o seu povo a anunciar a sua vitória. Então, o Salmo 68, ele é um salmo de proclamação do reino. É um canto de vitória do reino que segue avançando. Então, o que eu espero poder fazer essa noite, meus irmãos, é mostrar que, porque o nosso rei já venceu por nós, agora nós devemos anunciar o seu reino e a sua vitória. Porque Cristo já venceu a batalha por nós. Agora nós somos chamados a
a proclamar com ousadia essa vitória e o seu rei. O tema do nosso sermão é: o rei entronizado envia o seu povo. O rei entronizado envia o seu povo. E nós vamos meditar nisso nas 5 divisões naturais desse salmo. Então, no nosso primeiro ponto, nós vamos aprender a respeito do rei que se levanta. Isso dos versículos 1 ao 6. O rei que se levanta. Meus irmãos, o Salmo 68, ele começa com um clamor que ecoa a história da nossa redenção. O versículo 1 nos diz o seguinte: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. Meus queridos, essa frase ela não nasce no vácuo. Na verdade, ela é uma reverberação direta da invocação de marcha que nós encontramos na lei, lá em Números, no capítulo 10, versículo 35, quando a arca da aliança se punha em movimento, representando Deus à frente do seu povo. Então Moisés dizia: levanta-se, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Meus queridos, sempre que Deus se levanta, os inimigos do seu povo precisam recuar. O salmista está nos dizendo que o Deus do pacto, ele não está imóvel, ele não é indiferente aos perigos do seu povo. Sempre que há um inimigo diante dos filhos pactuais, seja esse inimigo a fraqueza, a tentação, o pecado, e eles invocam o nome do Senhor, ele se levanta para os ajudar nas suas fraquezas, e os inimigos, quaisquer que sejam, são obrigados a recuar diante da grandeza do nosso Deus. É por isso que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, quando ele afirma: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pois Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Mas Deus se levanta como guerreiro, não só para afugentar os inimigos do seu povo, mas também para amparar os fracos. Olhem comigo para os versículos 5 e 6. E percebam o que está escrito: que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em famílias, tira os cativos para a prosperidade. Meus irmãos, aqui está o coração do rei. O mesmo Deus que dispersa os inimigos de fora é aquele que se inclina e consola os seus filhos de dentro. O reformador João Calvino, comentando esse trecho, ele diz que Deus exibe o seu poder não apenas na derrota dos ímpios, mas especialmente no cuidado paternal para com seus filhos. Então o reino, ou o poder do reino de Deus, ele não é um poder tirânico, é um poder pactual. Deus usa o seu poder para afastar os inimigos e proteger os seus filhos, para que filhos esses que na sua fraqueza não tem nada a oferecer ao Senhor. Agora, vejam como isso nos leva a Cristo. Jesus é o Deus que se levanta ou se levantou definitivamente na encarnação em benefício de nós. O Filho, ele entrou na história e no seu ministério ele revelou exatamente esse padrão do Salmo 68. Ele dispersou os inimigos que oprimiam o povo de Deus. Ele acolheu órfãos, viúvas, pecadores, estrangeiros e aqueles que eram solitários, abandonados neste mundo. Foi Ele mesmo que declarou isto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei, e darei descanso à vossa alma. Então o reino se manifesta primeiro quando o rei se levanta e faz recuar os seus inimigos, e também ao proteger os seus filhos fracos, aqueles que se reconhecem como pobres de espírito. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, séculos depois, vai ecoar essa mesma verdade. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não porque a fraqueza seja uma virtude em si mesma, mas para que a graça seja exaltada e jamais qualquer virtude no homem.
Martin Lloyd Jones explica isso dizendo que a fé cristã não começa com o que nós fazemos ou fizemos para Deus, mas com o que Deus fez por nós no seu Filho amado. É ali que começa a nossa fé. Agora vejam que verdade maravilhosa está aqui diante de nós. A nossa ousada marcha contra os inimigos de Deus, ela nasce do levantar de Cristo à nossa frente, e não da nossa própria força. Antes de nos enviar a proclamar, Deus nos lembra: eu marcho à frente de vocês. Antes de nós acharmos que somos fortes, Deus diz: vocês vencem porque eu venci o inimigo adiante. Meus irmãos, a nossa confissão, ela diz que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, ações e coisas. O que seguramente inclui a sua igreja frágil, cansada e muitas vezes temerosa. Isso me faz lembrar da história de João Calvino, grande homem da igreja do Senhor, que viveu doente quase toda a sua vida, meus irmãos. Morreu jovem. Ele era sempre acometido por enxaquecas, problemas pulmonares, dores físicas constantes. Em uma das suas cartas, ele escreveu que muitas vezes ele subia ao púlpito sentindo-se fisicamente incapaz, mas confiado de que Deus sustentaria aquilo que o próprio Deus o havia chamado para fazer. Isso, meus irmãos, é o Salmo 68. O reino de Deus não avança porque nós somos robustos, mas porque o rei segue à nossa frente, diante de servos frágeis que nós somos. Antes de marcharmos em obediência, precisamos nos lembrar que isso só é possível porque Deus já se levantou em nosso favor. E aqui eu deixo a primeira aplicação para a nossa igreja. Quando os inimigos se levantarem diante de vocês, invoquem o nome do Deus que está de pé. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, vamos enfrentar inimigos. Sejam eles a tentação da cobiça, da ira, do rancor, da imoralidade, do abandonar as nossas alianças, do amor aos prazeres e tantos outros inimigos que se levantam contra o povo de Deus. E se você se vê nessas circunstâncias, como órfão, como a viúva, indefeso, fraco para seguir adiante em obediência ao Senhor, invoque o nome do Deus que se levanta. Clame-o para que faça recuar os inimigos. Cristo é o Rei que está de pé em marcha. Deus é o Pai que cuida de cada um dos seus filhos. Deus não exige força daqueles que não têm. Ele oferece nos chamando: vinde a mim e eu darei descanso à sua alma. Deus é quem cuida dos fracos, dos sobrecarregados. Invoque o nome dele. E meus irmãos, é justamente sustentado por esse amor pactual que até os mais frágeis na família de Deus permanecem de pé. Então, porque o Senhor, o Rei, já se levantou, nas suas lutas espirituais, invoque o socorro de Deus contra os seus inimigos. Então o rei entronizado, ele se levanta com poder, faz recuar os inimigos e sustenta os fracos do seu povo. Mas antes de irmos anunciar esse reino, o salmista nos diz que o rei marcha vitorioso à nossa frente. É o que nós aprendemos dos versículos 7 ao 14. Esse é o nosso segundo ponto. Agora percebam que o salmista ele vai nos conduzir da nossa experiência presente, do tempo chamado hoje, para uma memória, para nós resgatarmos a memória da marcha histórica da nossa redenção. O rei que sustenta hoje é aquele que ontem nos salvou poderosamente. É por isso que nos versículos 7 e 8 o salmista canta da seguinte forma: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram, à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Aqui o verbo saíres, ele é decisivo para nós. Ele significa marchar.
Deus marcha à frente do seu povo e não só marcha, ele marcha conquistando, não só fazendo recuar, mas tomando posse daquilo que é dele, fazendo cair os seus inimigos, prostrarem-se diante dele. O reino de Deus, meus irmãos, não é algo apenas espiritual no sentido abstrato, ele é histórico, ele é de eventos concretos. E aqui o salmista está evocando esses momentos históricos da redenção. Ele está lembrando do evento do Êxodo, quando Deus venceu os inimigos. Ele está lembrando da peregrinação pelo deserto. Ele está lembrando daquela terrível visão de Deus no Monte Sinai, quando o monte fumegou. Meus irmãos, a fé de Israel nasce da lembrança histórica daquilo que Iavé fizera por eles. Deus entrou na história, Deus agiu para libertar o seu povo. O Salmo 68, ele apresenta Deus como o rei que avança em triunfo ao longo da história da humanidade, nesta história redentiva, e deixa marcas visíveis do seu governo diante dos homens. A memória do passado, meus irmãos, é o fundamento da nossa esperança hoje. Nós só podemos confiar em Deus hoje porque Ele se mostrou fiel ontem. Agora, vejam como o verso 9 reforça essa ideia. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando ela estava exausta, tu a restabeleceste. Perceba que o reino de Deus, como eu já mencionei, não avança por causa da força do seu povo. Nós somos cansados e nos cansamos rápido. O reino de Deus continua avançando porque a graça não apenas iniciou a redenção, ela também sustenta todo o percurso da nossa redenção. Deus não só libertou Israel do Egito, meus irmãos, Ele o manteve vivo e avançando no deserto, apesar da fraqueza do povo. Quando a gente segue nos versículos 11 e 14, nós vemos a introdução e a descrição de duas imagens muito poderosas. O versículo 11 nos diz: o Senhor deu a palavra e grande é a falange das mensageiras das boas novas. Deus deu a palavra proclamada e a vitória para ser proclamada. Percebam isso. Deus dá a palavra e o seu povo anuncia as boas novas. Quando a gente olha para os versículos 12 ao 14 ali, nós vamos ver que reis são derrotados, o despojo de guerra é repartido. E então Deus faz uma pergunta interessante, lá no versículo 13: por que repousais entre as cercas do aprisco, ou dos apriscos? Deus está perguntando isso para mostrar que até aquelas pessoas que não estiveram na linha de frente da batalha, até aqueles que de maneira muito discreta, mas fiel, pertencem e servem ao rei, participam do glorioso triunfo de Deus. Nem todos serão oficiais, nem todos serão pastores, missionários, professores, músicos, nem todos estarão à vista das pessoas, mas todos os fiéis, meus queridos, até os mais humildes, os mais discretos, são contados na parte da vitória do nosso rei e chamados para participar da glória que ele designou para o seu povo. E aqui o Evangelho está diante de nós novamente. Jesus Cristo é o nosso herói. É Ele quem marcha redentivamente à nossa frente. O Filho entrou na história, Ele marchou contra o nosso inimigo, o pecado, e o venceu. Paulo nos ensina que na cruz, Jesus despojou os poderes espirituais e ressuscitou como o Senhor da história. Então, a nossa fé, ela não se apoia em ideias abstratas, ela não se apoia nos nossos sentimentos, mas em fatos históricos. No que nós cremos? Na encarnação, na cruz, no túmulo vazio. Nós cremos na ascensão e na
infalível intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que os apóstolos, eles insistiam tanto nessa memória histórica redentiva. Paulo escreveu: Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é memória, é lembrar do rei que marchou e venceu. Meus irmãos, isso nos diz que o Evangelho não é um convite para o bem-estar emocional e físico. É um anúncio do que Deus fez na história em favor dos seus através do Filho. Tim Keller, ele diz que a fé cristã, ela olha para trás, para a obra consumada de Cristo, para poder avançar adiante com perseverança e ousadia. Nós vivemos tempos de uma aparente estagnação da igreja, de hostilidade do mundo contra o povo de Deus. E nestes tempos nós somos tentados a pensar que Deus está parado, que o reino não está movendo. Mas o Salmo 68, ele nos corrige. Meus irmãos, Cristo está em marcha. Ele está sempre vencendo, conduzindo a história para o fim que Ele mesmo orquestrou. Pense naqueles judeus que no final da Segunda Guerra Mundial ainda estavam em campos de concentração. Eles ouviam a respeito do avanço das forças aliadas, da libertação de cidades. Mas ainda cativos, essas histórias faziam eles se lembrar disso. O avanço já chegou. A guerra ainda não tinha terminado, mas a vitória já estava em curso. E assim deve ser a nossa fé. Nós olhamos para os eventos consumados da nossa redenção na cruz e no sepulcro vazio, e então nós declaramos a nós mesmos: o Rei está em marcha. Ele já venceu. O seu reino nos alcançou e segue avançando. E aqui há mais uma aplicação para nós. Irmãos, olhemos para aquelas obras consumadas de Cristo em nosso favor, para marchar com ousadia diante de Deus. Sabe, eu acredito que a história dessa nossa congregação ilustra essa aplicação. Mais de 30 anos como congregação não organizada pode nos fazer tentar que Deus parou de agir por nós. Mas a verdade é que Cristo sempre esteve marchando à nossa frente, avançando, sustentando o que era seu, conquistando o seu reino. E agora que nós estamos às portas da organização, nós devemos olhar para trás com gratidão, porque a mão dele nos sustentou. Mas melhor ainda, devemos olhar para frente, cheios da certeza de que a mão que nos preservou também estará lá, para nos guiar adiante, para que o seu reino continue avançando. Por isso agora nós somos chamados a fortalecer uns aos outros, olhando para essas obras preservadoras de Cristo, firmando os nossos corações nele, para que juntos, cada um fiel no seu lugar, possamos seguir o Rei que marcha diante de nós, diante da sua igreja. E ao fazermos isso, meus irmãos, nós estaremos ousadamente anunciando a nossa fé presente em Cristo, por causa das obras preservadoras que Ele realizou em favor de nós no passado. Depois de nos mostrar que o Rei entronizado se levanta, marcha diante de nós, o salmista também nos mostra que o Rei foi coroado, se assentou no trono em Sião. E esse é o nosso terceiro ponto. O Rei é entronizado em Sião. E aqui nós chegamos ao ápice dessa marcha do reino, nesse movimento de avanço do rei e do seu reino. Aqui nós vamos ver o rei declarando onde ele decidiu colocar o seu trono. E no versículo 15, olhem para ele comigo, nós encontramos aqui a mais rica e mais irônica imagem do Salmo 68. Aqui nós lemos o seguinte: o monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. E para aqueles
Aqueles que costumam ler as Escrituras, à primeira vista, isso aqui pode parecer confuso. Por quê? Afinal, nós não aprendemos das Escrituras que Sião em Jerusalém e não Bazã é o monte de Deus? Não é em Jerusalém que está o seu trono? E é exatamente aqui que se encontra a ironia. No texto hebraico, o salmista ele não está exaltando Bazã como o monte eleito, mas zombando dele. Bazã era uma região conhecida por montanhas altíssimas, por picos imponentes, símbolos de poder, de força política, de fertilidade. E é por causa do poder dessa glória de Bazã que no versículo 16, o salmista zomba, ironiza Bazã perguntando: olhe para você, olhe para lá comigo para vocês verem. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os montes imponentes de Bazã olham com inveja para o monte Sião. Não porque Sião fosse o mais alto, mais elegante, o mais imponente, mas porque Deus o escolhera com graça soberana, ainda que não fosse o mais excelente. Então vejam que o reino de Deus, ele não se estabelece por causa da nossa grandeza, por causa dos nossos feitos, mas por causa da eleição divina. Como Calvino explica, Deus não escolheu Sião por causa da sua altura, mas para que ficasse claro que a dignidade do lugar procede exclusivamente da presença de Deus e da eleição divina. Na história, meus irmãos, quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus escolheu o menor dos irmãos, a nação mais insignificante e o monte mais modesto, para deixar claro que Ele não escolhe os fortes. Qualquer que acha que a igreja permanece ou avança por causa dele, está bem próximo de ser humilhado por Deus. Qualquer pastor que acha que a igreja permanece por causa da habilidade dele, qualquer um que acha que a igreja permanece por causa das suas generosas ofertas, não entendeu nada do que é ser igreja do Senhor Jesus. Agora vejam como que o verso 17 amplia a cena. Ali nós lemos: os carros de Deus são 20 mil, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. O rei que se assenta no trono em Israel, em Sião, que escolhe aqueles que ele quer, ele vem na companhia de um povo imbatível. Aquele que marchou no deserto, agora vem em procissão a Sião, cercado pelos exércitos, pelas milícias dos céus, para a sua coroação. É o poder de Deus, meus irmãos, que sustenta e faz a igreja avançar. É a mão do Senhor, regendo o seu exército, que faz com que nós possamos prevalecer contra as potestades espirituais. Não são as nossas habilidades, não são as nossas supostas grandezas, mas a grandeza do poder de Deus. Agora, olhe para o verso 18, um dos versos mais importantes deste salmo. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo os que outrora foram rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Meus irmãos, aqui Cristo é inevitável mais uma vez. O apóstolo Paulo cita exatamente este versículo em Efésios 4:8, como nós lemos na nossa liturgia. E ali ele aplica esse versículo à ascensão de Cristo após a ressurreição. O rei que sobe em Sião até o trono, no Salmo 68, é o Cristo que sobe ressurreto aos céus, à direita do Pai. A entronização de Deus em Sião se cumpre plenamente na história em Jesus Cristo, quando após vencer a morte, o pecado, o inferno, ele é exaltado pela ressurreição, posto à direita de Deus, sobre o trono de todo o universo. Então, Cristo, ele não reina apenas sobre Israel,
mas sobre todas as nações e coisas. Certo estudioso disse: a ascensão de Cristo não é o fim da sua obra, mas é o início do seu governo visível sobre a história da humanidade. Meus irmãos, porque Cristo está assentado e coroado no trono, agora o seu povo é enviado a anunciar com ousadia o seu domínio. A nossa missão nasce do trono de Cristo. A nossa ousadia nasce da certeza de que Cristo domina sobre o trono do universo, sobre homens e sobre seres espirituais. Nada pode nos impedir de avançar. Certa vez um viajante, ele descreveu Jerusalém como uma cidade surpreendente, cercada por colinas, como que por guardas poderosos. O triste é que, ao se impressionar apenas com a geografia visível de Israel, ele demonstra a sua ignorância histórica. Ele demonstra não conhecer que o que mais surpreende é que no passado Deus decidira habitar naquela cidade. E o mesmo acontece com a igreja hoje, que é o reino visível do Senhor. A igreja não é maravilhosa por causa dela mesma, por causa de riquezas, por causa de templos suntuosos. Ela é gloriosa, ela é fantástica, ela é maravilhosa por causa da presença do seu rei que habita no meio dela. Agora mesmo, o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio. E é isso que faz de nós o povo mais excelente que existe sobre a face da terra, porque nós estamos em comunhão com o nosso Criador e com o nosso Redentor, que veio habitar e reinar sobre nós. Isso nos chama a uma aplicação. Irmãos, venham adorar ao Rei que habita no nosso meio. Cristo, ele já foi entronizado e ele continua a dominar. Mas saibam disso, Sião não é apenas um lugar do passado da história, é a realidade presente da igreja, porque a igreja é esta nova Sião espiritual de Deus. Isso significa, meus irmãos, que onde o povo do pacto se reúne publicamente em nome do Senhor Jesus, o rei habita no meio deles. Não é este templo que torna o nosso culto glorioso, é a presença de Jesus Cristo no meio dos nossos louvores. Mesmo sendo nós frágeis, nós ainda assim somos a nova e mais gloriosa Sião de Deus, escolhidos não por causa de qualquer grandeza nossa, mas por causa da graça celeste derramada sobre nós. Por isso, meus irmãos, não desprezemos a igreja visível, não abandonemos o culto ao Senhor, não silenciemos o nosso louvor. Desprezar a reunião da igreja, essa Sião espiritual onde Cristo habita, significa desprezar a presença do nosso grande Rei. Clamemos a Deus por corações que amam o culto, não por causa das pessoas, não por causa da denominação, mas por causa da presença certa de Cristo no meio do seu povo. Depois de nos mostrar que o rei que nos envia se levantou, marchou à nossa frente, foi entronizado, agora Davi nos convida a meditar numa verdade consoladora. O rei vitorioso conduz seu povo em triunfo. Esse é o nosso quarto ponto. O rei vitorioso conduz o seu povo em triunfo. Nós vemos isso nos versículos 19 ao 28. E o versículo 19 é uma doxologia consoladora. Me acompanhe. Ali está escrito: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Meus irmãos, vocês conseguem ver o poder dessa imagem? O salmista está comunicando que o mesmo Deus exaltado que se assenta no trono é o Deus
que desce dele para carregar o nosso fardo. A linguagem aqui é intencionalmente pessoal. Deus não é distante, Ele carrega o nosso fardo. O reino de Deus não se expressa apenas em eventos espetaculares, fora, mas na fidelidade diária de um Deus que sustenta o seu povo cansado. Notem isso, meus irmãos. Deus não apenas nos salvou uma vez, mas Ele continuamente se inclina para sustentar aqueles que Ele já redimiu. Ele não nos deixa jamais. E o versículo 20 aprofunda isso ainda mais. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Perceba que o salmista não promete a ausência de perigo, mas ele afirma a soberania de Deus sobre o perigo. Ele diz que até da morte nós escaparemos. E de fato, até a morte, o último inimigo já foi subjugada pelo nosso Rei Jesus Cristo. Porque, como explica John Owen, Jesus matou a morte na sua morte e na sua ressurreição. É por isso que Paulo brada, e nós juntamente com ele: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? E nós respondemos: foi tragada na ressurreição do nosso Rei. Aqui, meus irmãos, a nossa esperança pactual ela é reafirmada para nós. Nós pertencemos a um Deus que não apenas acompanha de longe a nossa jornada, mas que a governa de perto até o fim. E a morte, decididamente, não tem mais a palavra final para aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Nos versículos 21 ao 23, o salmista muda o tom. Agora ele fala de juízo. Vejam que palavras pesadas nós encontramos aqui. Versículo 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos. Este será o quinhão dos inimigos de Deus. Daqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho, que não se prostram diante dele, que não o seguem nos termos dele, mas nos seus próprios termos. Isso de maneira nenhuma contradiz o cuidado anterior anunciado por Deus. Na verdade, só o completa. O mesmo rei que protege o seu povo é aquele que garante que o mal não terá a última palavra. A graça que salva os eleitos é a mesma justiça que julga o impenitente. O reino, meus irmãos, é consolo para os fiéis, mas é juízo para os rebeldes. Então, a partir do versículo 24, a cena se transforma numa verdadeira procissão litúrgica. O texto nos diz: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário. O povo vê, o povo celebra, o povo participa da vitória do rei. No verso 25 nós vemos falar de cantores, de músicos, de jovens, de anciãos, de donzelas. Ou seja, a totalidade do corpo de Deus está publicamente envolvido na adoração pública. Então, meus irmãos, essa imagem, ela fala e aponta para a centralidade do culto público. O triunfo do rei não gera ausência ou silêncio, mas ajuntamento público para um louvor ordenado. E aqui nós aprendemos que o culto público, ele é o testemunho visível do reino e da vitória do nosso rei sobre as trevas, sobre os poderes deste mundo e sobre os nossos inimigos. Quando nós nos ajuntamos aqui, nós estamos proclamando: nós servimos ao rei que venceu. E isso deve encher o nosso coração de expectativa para o dia do Senhor. Participar do testemunho público
da sua vitória. Agora vejam o versículo 27. Ali está o mais novo, Benjamim, que os procede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. Percebe como as tribos, elas aqui são mencionadas como irmãos juntos? No versículo 28 nós vamos ver que é o rei, com a sua força, que reúne o seu povo. No povo de Deus ninguém é dispensável, na igreja ninguém é dispensável. Pequenos e grandes, juntos, completam a glória do rei. E essa profissão, meus amados, mais uma vez, de forma inequívoca, ela aponta para a igreja de hoje que é conduzida por Cristo. Ele é o rei que carrega o fardo da nossa culpa, que vence os nossos inimigos e que pelo Espírito nos reúne como um só povo. Então Cristo, ele não apenas governa o mundo dos céus, ele também caminha com a sua igreja por meio da palavra, do Espírito, no meio do culto. É por isso que eu insisto tanto com a nossa igreja, em dizer que a vida cristã não pode ser vivida isoladamente, de forma privada. A vitória do rei se manifesta na comunhão, no louvor, na perseverança conjunta dos santos. E é por isso que aqui eu trago essa aplicação para nós. Meus amados, façam do culto público o lugar da sua vida. Esteja sempre no culto público, porque ele é o cortejo de celebração e de adoração à vitória do Cordeiro na cruz. Nós não podemos estar aqui hoje por causa de costume, de tradição, de religião. A única razão aceitável para o nosso ajuntamento é a adoração ao Cristo que venceu. O culto público é o nosso cortejo da vitória. Nós nos reunimos porque o rei carregou o fardo da nossa iniquidade na cruz, venceu a morte na ressurreição e hoje nos ajunta como seu povo. Então cada cântico, meus irmãos, cada oração, cada amém, proclamam que o pecado já foi derrotado. Proclama que nós pertencemos ao rei que triunfou. É por isso que nós não podemos negligenciar o ajuntamento. Nós não podemos negligenciar o culto. Quando nós estamos aqui, nós estamos confessando com o nosso corpo, com a nossa voz, que Cristo reina e que nós seguimos juntos após o vencedor. Então deixar o culto, em termos práticos, é dizer que eu não tenho prazer e nem parte da vitória do rei. Por isso, meus irmãos, se faça sempre presente, não só nos cultos, mas em todos os nossos ajuntamentos espirituais na igreja. Porque eles, de maneiras diferentes, são cortejos da celebração e adoração ao rei que venceu. O rei já se levantou, ele marchou, foi entronizado, conduziu seu povo em triunfo e, por fim, ele se projeta para além de Jerusalém. Esse é o nosso quinto e último ponto. O rei entronizado envia seu povo às nações. O rei entronizado nos envia às nações. O Salmo 68 ele chega aqui ao seu clímax, olhando para além de Sião. O verso 29 nos diz que por causa da presença de Deus no seu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Percebam que a presença de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja, torna-se um imã para as nações. Reis dos povos, símbolos de poder humano, vêm se submeter. O reino, ele já não é mais tribal como no Antigo Testamento. Não é mais étnico. Ele é missionário por natureza. Ele alcança todos os povos. Quando nós olhamos para os versos 30 e 31, o salmista, ele descreve aqui
a submissão das nações com imagens fortes. Ele fala de potências arrogantes sendo humilhadas. Ele diz que até o Egito e a Etiópia, símbolos de poder e distância, vêm com as mãos cheias de presentes para Deus. Percebam que desde o Antigo Testamento o plano de Deus sempre fora se fazer conhecido entre as nações, abençoar as famílias dos povos. Isso fica muito claro para nós no versículo 32, onde nós lemos: reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Aqui, meus irmãos, fica claro o envio do nosso rei. Porque o Salmo deixa claro que aqui ele deixa de ser apenas a confissão do povo de Deus e se torna uma convocação aos povos do mundo. Povos, salmodiai, cantai a Deus. O Deus deste reino exige o louvor universal. Agora, como é que os reinos dos povos irão cantar ao Senhor? Por meio da proclamação feita pelo seu povo. Diante da proclamação do Evangelho, meus irmãos, o mundo, os reinos, só tem duas opções. Ou eles se curvam em adoração, ou eles perecem na sua rebelião. O rei que é gracioso também é absoluto. Não há como escapar dele. E o Cristo ressurreto, ele confirma essa verdade, quando em Marcos 16,16, ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. A ira e o juízo de Deus não são coisas do Antigo Testamento, elas permanecem e vão se manifestar no tempo da glória do Filho. E então Cristo, tendo recebido toda a autoridade nos céus e na terra, ele enviou a sua igreja para fazer discípulos de todas as nações. Então, porque Cristo vive, porque ele reina, porque ele há de julgar vivos e mortos, e porque agora ele está oferecendo reconciliação aos povos pelo Evangelho, ele nos envia a proclamar com ousadia o seu chamado à reconciliação com Deus. O apóstolo Paulo reconhece isso ao citar o Salmo 68 lá em Efésios 4. Cristo sobe às alturas, recebe dons e os distribui à igreja, não apenas para a edificação de si mesmo, mas também como um testemunho aos descrentes. Então, o triunfo do nosso rei sempre resulta na expansão do reino por meio da proclamação do seu povo. Quando a gente olha aqui e chega ao final, nos versículos 33 e 35, eles encerram o salmo com uma doxologia. O Deus que cavalga os céus antigos, ele manifesta o seu poder não só na destruição dos seus adversários, mas também no fortalecimento do seu povo. Olha o último versículo, 35, comigo. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, ó Deus de Israel. Ele dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Veja, o salmo começa com Deus se levantando e termina com Deus dando força ao seu povo. Não foi exatamente isso que Jesus Cristo disse em Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O reino avança pela força do rei que capacita a vocês, a cada um de nós, a mim, individualmente, com o poder do Espírito, para nós testemunharmos da vitória do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, aquele louvor que subiu em Sião, ele precisa ecoar até os confins da terra. Em muitas cidades antigas, quando um rei vencia uma batalha, ele enviava mensageiros diante dele às vilas distantes para anunciar: o rei que venceu está vindo. Aqueles mensageiros, eles não iam negociar a vitória, eles não se preocupavam se os moradores das vilas queriam ou não ouvir a mensagem, eles só proclamavam a mensagem do rei. E é assim que deve acontecer na igreja.
Nós devemos, meus irmãos, anunciar aos descrentes. Cristo viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele agora está intercedendo por nós, e em breve Ele virá julgar. Essa é a mensagem que nós devemos anunciar e chamar aos homens: se arrependam e creiam no Evangelho, para que vocês possam receber o perdão e a vida eterna. Diante disso, a aplicação para nós é uma só. Sejamos missionários e não impostores. Meus queridos, este texto, ele me obriga a dizer à igreja que no tocante à missão de proclamar o Evangelho, ou o cristão é um missionário ou ele é um impostor. De que lado você está? Uma fé que celebra a vitória do rei, mas se recusa a anunciar o seu reino, seja com a boca, seja com seus recursos, é uma fé doente, quando não é uma fé falsa. Aquele que diz que eu amo Cristo, mas não se importa se o nome dele é conhecido ou não na vizinhança, entre os povos, essa pessoa deve seriamente examinar se a sua fé está em Cristo ou na religião. O rei venceu, meus irmãos. Ele nos envia a pregar a sua vitória. O que nós seremos? Missionários ou impostores? Por outro lado, o Deus que envia também é o Deus que fortalece. Sabe, Johnny, Jesus não está chamando heróis. Ele está chamando discípulos fracos, que dependentes da graça se tornam fiéis. Nós devemos falar aos de perto. Nós devemos ir ou sustentar os que vão. Mas todos são chamados a participar do avanço e da proclamação do rei. Que tipo de igreja nós seremos? De impostores? Eu espero que seja de missionários. Por isso, ore por oportunidade. Pregue. Sustente missões. Meus irmãos, aprove a Deus pela nossa pregação conquistar os que lhe pertencem. Por isso, seja um missionário. Assim como aquela cidade em Paris libertada, o povo saiu às ruas não para produzir a vitória, mas para anunciar quem havia vencido. Da mesma forma, nós chegamos aqui ao final do Salmo 68 com essa mesma certeza. O rei já se levantou, já marchou, já foi entronizado e agora reina. Então o Salmo 68, ele não termina perguntando se o rei triunfará. Ele termina proclamando que Deus dá força ao seu povo para testemunhar a vitória que já aconteceu. Dentro desse fluxo histórico redentivo do saltério, esse salmo nos ensina algo muito importante. A esperança que começou naquele coração abatido dos Salmos 42 e 43, agora transborda na proclamação. O Deus que consola a alma é o mesmo que envia o consolado ao mundo. E tudo isso converge em Cristo. Nele a vitória não é só uma promessa possível, é um fato consumado. Na cruz ele derrotou o pecado, na ressurreição ele venceu a morte, na ascensão ele foi entronizado e agora pelo Espírito ele habita no nosso meio e nos envia. E isso diz respeito a nós, a igreja presbiteriana de Congonhas, que Cristo plantou aqui. O Senhor, Ele não está exigindo de nós resultados, meus irmãos. Ele não exige de nós aplausos e nem números. Ele requer de nós fidelidade. Fidelidade no viver o Evangelho. Para anunciar o Evangelho. Em sustentar com a sua presença, com seus dons e com seus recursos a obra do Evangelho. Confiado sempre de que é Ele quem dá o crescimento, a força e o fruto do nosso trabalho. Meus irmãos, o rei reina, o reino avança,
E felizes são aqueles que, mesmo sendo fracos, são encontrados fiéis até o fim. Logo, porque o nosso Rei já venceu por nós e nos sustenta em nossas fraquezas, e habita no nosso meio, e nos concede do seu poder, nós agora devemos anunciar o seu reino e a sua vitória àqueles que estão ao nosso redor com ousadia. Que o Senhor nos ajude.